estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus, na Rua Montevidéu, 1191. Eu quero tratar de um assunto que é um assunto sério, porque atinge quem é cristão e não cristão. Há tabus na sociedade moderna e há tabus na igreja sobre o assunto. Eu quero ler o Salmo 4, versículo 8, eu vou ler duas passagens. Salmo 4, versículo 8. É a primeira passagem. Diz o texto: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Vamos agora para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Jesus que instruiu. Eu quero falar sobre a segunda doença do mundo, que é a depressão. E uma definição de depressão é uma exaustão mental e ou física provocada por fatores internos do organismo, que numa linguagem mais técnica são fatores endógenos, isto é, aquilo que é do interior, tais como células do cérebro, questões hormonais, glândulas e a química geral do corpo e outros motivos não descobertos e outros tantos motivos internos do organismo humano que pode levar uma pessoa à depressão. E por fatores externos, isso é, fatores que é chamado de exógenos, aquilo que está fora de, ou o que chamamos de depressão reativa, uma reação a fatores externos, tais como perdas, injustiça, indecisões, abandono psicológico, estresse pelas pressões da vida. Por incrível que pareça, a depressão é a doença menos diagnosticada e a mais debilitante na sociedade. E ela é a menos diagnosticada por esses fatores que eu vou dar para você: ignorância, falta de oportunidade para ir a um tratamento ou rejeição da pessoa em não querer aceitar uma enfermidade que é legítima como a depressão. Sabe o que tem acontecido? É que muitas pessoas que poderiam ter um padrão de vida melhor, hoje sofrem durante toda a sua vida de uma agonia mental, emocional e física pela falta do tratamento e, como consequência, prejudica relacionamentos pessoais, relacionamentos familiares, relacionamentos no trabalho e produtividade. A bem da verdade também tem que se dizer que muitas pessoas que buscam ajuda porque estão depressivas encontram um público desinformado que as estigmatiza. Ah, depressão? Isso é falta de caráter, é um preguiçoso, sabe? Não tem vontade própria. E no meio da igreja, chegou a nossa vez.
Isso é um fraco espiritual. Isso é um relapso espiritual por causa do que a depressão produz. Desinformação lá fora e desinformação aqui dentro. Agora escute dados da depressão, que é interessante você ouvir. Aqui, nessa minha palavra aqui introdutória. 10 a 12% dos homens têm depressão, principalmente na andropausa, né? Dos 40 e pouco aos 50 e pouco. Taxa hormonal cai. É mais comum a depressão nas mulheres. E logo tirando aqui, não é porque mulher é mais fraca, não é nada disso. É porque é muito fácil você entender porque a depressão é mais comum nas mulheres. Porque os ciclos e as variações hormonais da mulher. O ciclo menstrual, quer dizer, a cada 30 dias a mulher tem uma variação hormonal. Certo? Gestação, pós-parto e a menopausa. Então, por isso, as mulheres, é mais comum a depressão nas mulheres. Ela também é comum em idosos. A depressão é comum a todas as classes sociais e raças. Ninguém escapa. Agora, escute esse dado, que é um dado muito interessante. É um dado até para você pensar. 15% das pessoas depressivas que não são tratadas cometem suicídio. E agora olha um dado mais terrível. 80% das pessoas que cometem suicídio são portadoras de uma doença que poderiam ser tratadas a nível mental e evitar o suicídio. E até no meio da igreja a gente pensa que tudo que é suicídio é o capeta. É só diabo. É o Satanás. Foi o diabo que jogou ele da ponte. Foi o diabo que jogou ele debaixo do carro. E muitas vezes é um problema mental que podia ser tratado e evitar o suicídio. Agora eu vou dar para vocês os sintomas para você codificar a depressão. Os sintomas que eu vou falar aqui, se perdurarem mais de 2 semanas na sua vida, depressão à vista. Agora, deixa eu dizer logo uma coisa. Eu vou citar aqui uma lista. Aí, na primeira que eu citar, você está enquadrado. Estou depressivo. Já estou depressivo. Não. Pelo amor de Deus, dá um tempo, vai, irmão. Eu vou citar uma lista grande. Se a maioria desses sintomas se manifestarem, ou estão manifestos em você, é um sinal forte de depressão. Eu vou citar, porque é uma lista grande. Vocês estão rindo? Não deu tempo. A lista é muito grande. Olha aqui. Esses aqui são os sintomas de uma pessoa depressiva. O que eu vou falar aqui, acima de 2 semanas, constantemente. Vamos nós. Tristeza constante, ansiedade ou vazio em grande parte do tempo ou na maioria dos dias. Sentimento de desesperança, pessimismo, baixa estima, sentimentos negativos constantemente. Sentimento de culpa, impotência e inutilidade. Perda de interesse ou prazer em hobbies e atividades que antes eram apreciadas, e para os casados, inclusive o sexo. Insônia, acorda muito cedo ou dorme muito. Os dois extremos. Ih, meu Deus, é meu caso. Não, não. É porque tu gosta de dormir mesmo. Tem que estar reunido um monte de coisa aqui. Falta de apetite ou perda de peso. Isso é, uma pessoa, de repente, perde a fome e perde peso rapidamente. Ou então, ao contrário, sabe? Pode ser o contrário. Ou come demais e ganha peso de repente. Perda de energia, fadiga, sente-se lerdo. Tem alguns que são lerdos a vida toda, não é por questão de depressão. Sente-se lerdo ou sente uma agitação que não pode ser controlada.
Sente grande dificuldade com tarefas mais simples, pois lhe parece muito difícil. Pensamentos de morte ou suicídio, tentativa de suicídio, sente constantemente que a vida não merece ser vivida. Inquietação, irritabilidade, mau humor, nunca se sente relaxado ou disposto. Dificuldade para concentrar-se, lembrar-se das coisas para tomar decisões, pois sua mente está constantemente com pensamentos deprimentes, tristes e negativos. Sintomas físicos constantes que não respondem ao tratamento. Dores de cabeça constantes, problemas de digestão, dores crônicas. Uma constante ansiedade que não acaba, preocupa-se com pequenas coisas. Isolamento social, não quer falar com ninguém, não quer ter amigo, quer ver separado, tá certo? Certo? Por causa da dificuldade cada vez maior de ter uma simples conversa. Outros parentes de uma mesma família depressivo é para você ficar de butuca aberta, tá? Problemas de alcoolismo e colapso nervoso. Nas crianças, você que tem filho, criança, sintomas da depressão. Sintomas, não estou dizendo que a criança é depressiva, é uma possibilidade com esses sintomas, ok? Como esses todos que eu listei aqui. Nas crianças, aumento da irritabilidade. Não é esse teu moleque que é irritado o tempo todo, ele já é a natureza dele, não tem nada a ver. Aumento da irritabilidade, queixas constantes com relação a problemas físicos, agitação, ansiedade ou pânico excessivo sem motivo. Nós, adolescentes, sintomas da depressão: irritabilidade, consumo de drogas, bebidas alcoólicas, rebeldia, conduta desafiadora, promiscuidade e higiene precária. Já tem gente aí. O sangue de Jesus. Estes aqui, na primeira parte, no caso dos adultos, se a maioria desses sintomas estão perdurando na sua vida, é um sinal de alerta que você pode estar no túnel da depressão. Agora, eu vou chegar aqui onde a gente interessa. Por que é tão difícil tratar cristãos com depressão? Por quê? Porque é tão difícil tratar cristãos com depressão. Eu te explico. Porque, primeiro, os cristãos têm uma explicação própria para causas. Os cristãos têm uma explicação própria para as causas e tratamento de doenças mentais e emocionais. Nós temos uma explicação nossa. É diabo, é pecado, é falta de fé. E quando na verdade, muitas vezes, não tem nada a ver com esse negócio. Agora escute o que eu vou te dizer, que isso aqui é muito interessante. Algumas doenças mentais e a depressão são as únicas condições clínicas com sintomas espirituais. E eu vou te explicar. Vou repetir. Algumas doenças mentais e a depressão são as únicas condições clínicas com sintomas espirituais. No caso da depressão, por causa da depressão, a pessoa não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer vir para a igreja, acha que Deus o abandonou. São sintomas espirituais. Mas a causa não é espiritual. A causa é clínica. É da doença. É um sintoma. E nós, ao vermos um sintoma espiritual, classificamos que o problema é espiritual e que só pode ser resolvido com tratamento espiritual. E aí é que está o nosso engano muitas vezes. Porque o sintoma pode ser espiritual, como esses que eu acabei de falar, em relação à depressão. Mas a causa não é. Porque a causa é um transtorno de humor, ou por questão hormonal, ou por células do cérebro, e não é uma questão espiritual. É
É uma questão orgânica. É uma questão de uma reação a um estresse na vida. Meus amados, diletos e queridos irmãos, buscar ajuda médica não diminui a sua fé e condição cristã. Buscar ajuda médica e tomar antidepressivos recomendados pelo médico não é pecado e não é falta de fé. Buscar tratamento psicoterápico ou aconselhamento não é falta de fé. Porque foi Jesus que disse que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Porque se tivéssemos a cura para todas as enfermidades, a gente botava crentes na porta dos hospitais e fechava a função de médico. Botava crente na porta do hospital, chegando mais um enfermo, está curado, vai embora. Vai no médico, está curado, vai embora. Está curado, vai embora. Em nome de Jesus, sai. Está curado, sai. Mais, sai. Volta. Acabou a história. Foi Jesus que falou. E por que Jesus falou isso? Porque nem todas as pessoas são curadas. E não venha me perguntar por quê. Existem soberania de Deus, existem questões de fé, existem questões de propósitos. Então não me ponha nessa história, porque eu não sou Deus. Por isso que Jesus fez essa declaração. E eu lamento profundamente, como eu já vi, com muito respeito, mas eu lamento quando um pastor, que é guia de ovelhas, e por pura ignorância, como eu já ouvi no rádio, crente não entra em depressão. Fala, ignorante. É feio a gente falar daquilo que não sabe. É feio a gente falar daquilo que não domina. Eu vou te mostrar na Bíblia Deus curando um homem de depressão e utilizando terapia medicamentosa, psicoterapia e ajuda espiritual. Vou te mostrar na Bíblia Deus usando essas três coisas. Vou te mostrar, porque Deus está nos ensinando. Talvez o caso da tua depressão é remédio que vai resolver. Talvez o caso da sua depressão é uma terapia. Talvez tenha que ter remédio, terapia e ajuda espiritual. E talvez não precisa de remédio e terapia, porque Jesus tem poder para curar qualquer enfermidade, inclusive aquelas que os médicos não podem curar. Eu vou mostrar para você os sintomas da depressão de um grande homem de Deus. Qualquer psicólogo e psiquiatra classificaria ele como depressivo pelos sintomas. E vou te mostrar o processo terapêutico de Deus para curar ele. Abre a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Eu vou te mostrar. Profeta Elias. Não estamos falando de um Zé Bobão não, viu, irmão? Acompanha comigo que eu vou te mostrar. 1 Reis 19. Está antes de 2 Reis. Capítulo 19. Agora eu vou te mostrar os sintomas porque Elias estava depressivo. Acompanha comigo. Versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Primeiro sintoma, isolamento social. Ele caminhou quase um dia inteiro para ficar longe de tudo e de todos. Aqui está o primeiro sintoma. Mas isso aqui, o primeiro sintoma, você não pode dizer que uma pessoa está depressiva por um sintoma. Vamos para o segundo sintoma. Segundo sintoma, na continuação do versículo 4. E pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, perca do ânimo. Sabe?
chega, não quero fazer mais nada. É o segundo sinal de que ele está depressivo. A terceira está nessa palavra e na continuação do texto. E pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais, desejo de morrer. Aqui está o terceiro sintoma que mostra que ele entrou num quadro depressivo. Abertura do versículo 15. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Prostração e dormir, sono fora da hora de dormir. Esse sono aqui é sono de depressivo. Você sabe por que Elias entrou em depressão? Ele estava num ponto de exaustão mental pelo estresse que o povo produziu, porque diz a Bíblia que Elias era um homem zeloso. E o povo estava, Deus é Deus ou Baal é Deus? Deus é Deus ou Baal é Deus? Aquilo foi dando uma agonia no homem, sabe? De ver um povo se rebelando contra Deus. Ele estava no centro da exaustão mental. E a palavra de uma mulher desencadeou o processo depressivo. Porque quando uma pessoa está na êxtase da exaustão mental, um ato, uma palavra, uma frase pode ser a chave para desencadear o processo depressivo. Quando a mulher do rei disse: manda avisar o profeta, se amanhã a essas horas a cabeça dele vai estar no lugar, pelo que ele fez com os profetas de Baal. Essa palavra, ele estava pressionado, estressado, e ele entrou em processo de depressão pelos sintomas que a Bíblia me mostra. E agora eu vou te mostrar o tratamento terapêutico de Deus para curar a depressão de Elias. Tratamento medicamentoso. Aqui, está na Bíblia. Continuação do versículo 5. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Lembra-se que o depressivo perde o apetite, a vontade de comer, isso enfraquece. Pão, proteínas e carboidratos. Come, bebe e dorme. Agora o sono é terapêutico. O primeiro sono é o sono do depressivo. Ele quer fugir do mundo. Agora não. Agora ele está sendo tratado. Você precisa dormir. Dormiu? Acorda ele de novo e diz assim: come e bebe mais uma vez. Terapia medicamentosa. Deus não usou poder, Deus não usou a ação soberana dele. Deus mandou um anjo dar comida para um camarada enfraquecido pela depressão. É terapia medicamentosa, quando o médico manda e te dá uma receita, seja de remédio ou de alimentos, para curar qualquer enfermidade. Agora Deus vai usar para curar ele psicoterapia. Agora o tratamento é psicoterápico. Primeiro quimioterápico, remédio, come pão, se alimenta. Agora vai para o terapêutico, o psicoterapêutico. Olha o que é que diz o final do versículo 7. O anjo falou para ele: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Lembra da última frase de Elias? Já basta, que eu morra, já chega. O processo terapêutico de Deus injeta ânimo em Elias, e esse mesmo Espírito, o Espírito de Deus, está aqui
para você que está desanimado, para você que está abatido, para você que está angustiado, para você que pensa que a vida acabou, para você que pensa que não tem mais nada, Deus está dizendo para você o que disse para Elias: longa será a tua caminhada. A vida não acabou para você não, meu chapa. Ele queria morrer e Deus está dizendo: não acabou não. Agora você vai ver, meu irmão, é sensacional. Agora você vai ver tratamento de consultório psicológico. Olha o que Deus faz com Elias no versículo 9 e no versículo 13. Que fazes aqui, Elias? Fala, desembucha. Porque o processo terapêutico, a cura começa quando você verbaliza o que está aqui dentro. Quando você começa a falar aquilo que te incomoda, que te perturba. Quando você começa a abrir a tua boca, através da verbalização, começa o processo da cura. E Deus pergunta para provocar Elias falar aquilo que estava incomodando, o levando à depressão e aquele estado. Que fazes tu aqui, Elias? E aí ele: Senhor, eu estou sendo zeloso, estão querendo me matar, como é que pode? Só eu fiquei, eu te amo, eu te quero. Vai falando aí, vai, desembucha aí, vai dizendo aí. Por que tu está triste? Por que tu está perturbado? Por que tu está conturbado? Por que você está depressivo? Fala! E agora, dentro desse texto, terapia medicamentosa, psicoterapia, gabinete de consultório psicoterápico, quando o terapeuta leva o paciente a falar para aliviá-lo. E aqui nós temos tratamento espiritual no versículo 11, que diz assim: e ele disse: sai para fora. Olha que coisa interessante. Põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor. A presença de Deus é fator de cura para nós. É tratamento espiritual. Deus utiliza terapia medicamentosa, psicoterapia, aconselhamento, que você vê no texto, e terapia espiritual. A presença de Deus. Elias está curado e pronto para continuar com a vida. Quem sabe que o seu problema é só tratamento espiritual? Para essa angústia, ou para essa depressão, ou para essa prostração, que ainda não é depressão, é um caminho. Mas quem sabe o teu problema vai ter que tomar remédio mesmo. Quem sabe se o teu problema, você vai ter que ir para um terapeuta. Vamos acabar com essa bobagem, que quem busca psiquiatra ou psicólogo é maluco. Isso é desinformação, isso é ignorância. Meu irmão, nós temos que aprender. Você está com problema no coração? Ou Jesus cura, ou você vai para o cardiologista. Você está com problema nos ossos? Ou Jesus cura, ou trate de buscar um ortopedista. Você está com problema clínico? Ou Jesus cura, ou trate de procurar um clínico geral. Você está com problema nos olhos? Ou Jesus cura, ou trate de procurar um oftalmologista. Você está com angústia? Você está com depressão? Procure um psiquiatra ou um psicólogo. Ou Jesus cura, ou você busca tratamento. E se você não buscar tratamento, sabe o que vai acontecer? Ou essa doença vai piorar, ou ela vai ficar crônica e pode levar você à morte. Você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode ser espiritual, mas não deixa de ser um ser humano com debilidades e fraquezas. Vamos acabar com essa falsa espiritualidade. Você quer ver um outro camarada depressivo? Como é que ele foi curado? Aí já foi outra abordagem. É o salmista do Salmo 42. No versículo 3, ele diz: as minhas lágrimas me servem de alimento todo dia. Sintoma de depressão, choro constante. No versículo 6, ele diz que está abatido. No versículo 9, ele diz que
Deus se esqueceu de mim. Isso é coisa de um depressivo. Agora, olha como é que veio a cura da depressão dele. Já usou outro método. No versículo 11. Sabe como é que ele ficou curado? Ele teve a capacidade de dirigir-se a si mesmo. De olhar para dentro de si. De fazer uma análise da sua vida. E quando ele fez essa análise, ele descobriu o caminho da cura. Porque no versículo 11 ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ele é o meu Deus e a salvação da minha face. Teve um outro salmista que usou só terapia espiritual. Só. Era o caso dele. Com Elias, terapia medicamentosa, psicoterapia e também questões espirituais. Aqui, com o salmista do Salmo 42, reflexão pessoal e ajuda divina. No caso de Jonas, que eu não vou citar, o profeta Jonas, você vai ver que Deus usa aconselhamento e psicoterapia para curar a depressão do profeta Jonas. E agora tem um outro homem na Bíblia que ele vai usar só elemento espiritual para vencer a sua depressão. É o Salmo 116, os 10 primeiros versículos que eu vou citar para você e mostrar. Esse Salmo, ele começa pelo final. A introdução do Salmo é o final dele. Ele diz assim: ama ao Senhor, porque Ele ouviu as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Agora ele vai contar o caso dele. Cordéis de mortes me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então clamei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Agora ele vai mostrar o processo da cura. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Estava abatido, mas Ele me livrou. Olha os sinais da depressão agora. Livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Estive muito aflito. Olha a conjugação verbal. Estive, não estou mais, porque o Senhor me curou. Você sabe o que o salmista do Salmo 116 utilizou? A maior psicoterapia do mundo, que é a oração. Eu vou te mostrar para você entender o que é um processo terapêutico. Está aqui o psicólogo ou o psiquiatra e está aqui o paciente. Ele começa a espelhar para você e você começa a falar. E ele vai dando corda para você falar, como eu já disse, através da fala começa o processo de cura. E todo terapeuta formula uma hipótese sobre o seu caso. A hipótese de um terapeuta pode estar certo ou errado sobre o teu caso para te orientar. Porque ele não é onisciente. Ele vive das informações que você passa. E ele pode errar. E o processo terapêutico pode não dar certo. Agora escute. Quando você ora, aqui está você e aqui está um terapeuta chamado Deus. Quando você fala, esse terapeuta aqui chamado Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Conhece você por dentro, conhece toda a tua história e tem poder para curar qualquer enfermidade e libertar a pessoa de qualquer coisa. O salmista do Salmo 116 teve forças para orar e sair do túnel da depressão. Talvez só com a oração vem a resposta para essa depressão ou para essa angústia que você está. Eu quero fazer as considerações aqui finais sobre essa minha palavra. E você preste bastante atenção no que eu vou te falar, que é muito interessante e muito importante. Sobre essa questão. Eu quero reafirmar aqui. A repetição, ela é fundamental para o aprendizado. Eu quero reafirmar que eu creio, porque Mateus 28, 18, Jesus declarou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra.
Eu creio que Jesus pode curar qualquer enfermidade, inclusive aquelas que a medicina não cura. Mas se Ele não curar, vá buscar ajuda. Seja de terapeutas, seja de psiquiatra ou de qualquer outro médico, conforme o teu caso. Pare com essa falsa espiritualidade, porque você não deixou de ser humano. Agora escute o que eu vou te falar, que é importante. Fique atento, porque depois de grandes vitórias e grandes bênçãos, Satanás é especialista em tentar ofuscar as vitórias e as bênçãos de Deus na nossa vida. Vamos voltar para Elias? Você já parou para pensar o que Elias fez no capítulo 18? O povo vivendo uma fé dúbia, Elias chama os profetas de Baal, 450, e faz um desafio. O Deus que responder com fogo ao sacrifício é o Deus verdadeiro. Vocês primeiro. Fizeram um altar, colocaram animais. Pode clamar a Baal aí para ver se manda fogo. Clamaram. Aí Elias passou para o deboche. Estou desconfiado que se Elias não fosse do povo hebreu, era carioca. Ei, dá para... Vem cá, será que Baal não está dormindo não? Dá para gritar mais alto? Debochou, lavou a cara. Esculhambou com a cara dos caras. Não aconteceu nada. Aí chegou a vez dele, olha como é que ele... Olha que cara, ele disse assim, traz água aí, traz. É para responder com fogo? Olha o deboche, olha a ousadia, olha a fé, olha a intrepidez. Joga água nesse altar até inundar o rego. Uma oração que não durou 10 ou 15 segundos. Ele faz uma oração, o fogo desce do céu, lambe o altar e aquele povo que estava dividido em uníssono clama: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Todo pastor deseja que o seu povo seja fiel a Deus e se conserte dos seus pecados. Elias estava no auge, por cima da carne seca, e o diabo estava assistindo a cena. Aí disse, né? Restaurou o povo, né? Deitou e rolou, né? Vou aprontar uma para você para ofuscar a tua vitória. Eu conheço as tuas debilidades, eu conheço as suas fraquezas humanas, eu vou te atingir e vou ofuscar essa vitória. Foi um jogo aqui por trás dos bastidores, engendrado pelo inferno, para levar Elias à depressão e ofuscar a vitória de Deus. Um homem com uma vitória dessa espetacular entra em depressão e deseja a morte. Então, primeiro, fique atento! Não permite que o diabo nem ninguém ofusque as vitórias e as bênçãos de Deus, porque na sua vida, quem tem a última palavra é o Senhor e mais ninguém. 2. Por que Satanás ataca com tanta voracidade pessoas com doenças mentais e pessoas depressivas, que pode ser de origem mental, inclusive, porque a gente pensa que mental é maluco. É qualquer doença do cérebro humano. Por que Satanás ataca com tanta violência quando ele vê uma pessoa com problema mental ou totalmente desestabilizada emocionalmente? Eu te explico. Você tem um problema no braço, um problema na perna, um problema no fígado, não desorganiza a sua mente. Mas se você tiver um problema mental ou uma depressão, há uma desorganização mental que pode levar você a cometer loucuras. Por isso que Satanás ataca. Agora escute, eu não estou falando aqui agora uma tese teológica, o que eu vou falar aqui agora. É para você pensar. Apenas para isso. Só para você pensar o que eu vou falar. Não estou fazendo afirmativas peremptórias e definitivas. É para pensar. Eu não sou Deus e não posso determinar.
mas posso pensar. Quem disse que todo suicida vai para o inferno? Eu vou te mostrar a diferença. Um camarada é encurralado pela polícia. Pega um revólver e dá um tiro na cabeça. Vai para o inferno. Eu não tem nem dúvida. Um escândalo financeiro e é descoberto o rolo do cara. Ele vai lá e pau! O tenente lá de São Paulo, que foi descoberta a pedofilia dele, ele pegou uma arma e deu um tiro na boca. Uma reação a um fato que o denigre e que o coloca em xeque-mate diante da sua condição social. Agora, uma pessoa com problemas graves mentais e com uma depressão profunda, cujo pensamento e a organização mental está totalmente fora de ordem e comete uma loucura. Eu não posso dizer se essa pessoa está no céu ou no inferno. Eu não tenho autoridade para dizer isso aqui. É um caso muito sério para pensar. Porque você não tem ideia do que é uma desorganização do processo mental. Você já viu uma pessoa desorganizada mentalmente, que é capaz de falar bobagens que ele jamais falaria? Que ele é capaz de tomar uma atitude que jamais tomaria? Não estou falando de suicídio, não. Eu e você temos freios sociais, porque nós aprendemos limite no desenvolvimento social. Então, eu e você deixamos de falar certas coisas diante das pessoas por causa da reprovação social. Uma pessoa desorganizada mentalmente, ela fala coisas da reprovação social e pensa que está falando da coisa certa. Eu estou falando de um simples falar, que dirá de um ato. Por isso que Satanás joga pesado nas doenças emocionais graves e doenças mentais para levar a pessoa a cometer loucuras. Pense bem nisso, porque você deve ajudar uma pessoa depressiva, porque você deve fazer acompanhamento médico com uma pessoa que tem um distúrbio mental. Terceiro, se você quer ajudar um depressivo, uma pessoa que está angustiada a um passo da depressão, uma pessoa que está desanimada da vida, a palavra-chave é encorajamento. Não vem dar ripada no depressivo, não. Não vem meter o pau no cara que está para baixo, não. É, meu irmão, está sem fé, hein, meu filho? Está precisando consertar a tua vida com Deus, hein? Negativo. Isso não é palavra para uma pessoa depressiva ou uma pessoa que está no caminho da depressão, da prostração. Eu vou te mostrar que todas as vezes que Deus trata com uma pessoa depressiva, uma pessoa desanimada, é palavra de encorajamento. Quer ver? Abraão, Gênesis 15. Deus faz promessa a Abraão, aí vem Abraão. Senhor, estou ficando velho. Minha velha está mais velha e é estéril. Meu mordomo está ficando velho. Como é que eu vou ter filho? Aí Deus diz assim para ele: sai aí da tua tenda, vem cá. Olha as estrelas dos céus. Vê se dá para contar. 1, 2, 3, 5, 10, 15. Não dá não, já me perdi. Dá para contar? Não! Assim será a tua descendência. Encorajamento. Josué. Deus diz assim: você vai substituir Moisés. Substituir Moisés. Irmão, substituir Silas Malafaia é moleza. Substituir um espelego da vida substituir Moisés, o maior profeta que a Bíblia revela, o homem que Deus diz assim: ó, com os outros eu falo de diversas maneiras, mas com ele eu falo cara a cara. Você está pensando que isso é brincadeira? Josué disse assim: o quê? Substituir quem? Moisés? Você está maluco? O cara ficou desanimado. E é engraçado, pastor, que não tem nada a ver com a história, mas deixa eu aproveitar o momento que eu não posso deixar escapar, tem tanta gente me assistindo. Eu fico assim, bobo de ver gente que não tem condição, capacidade e competência e que acha que pode ir para o lugar do outro. Porque no reino de Deus existe um segredo interessante.
Quando você pensa que você está capacitado para fazer alguma coisa, significa que você é incapaz. E quando você vê que você é incapaz, significa que você abre um campo na sua vida para Deus operar e te usar em áreas que você não é capaz. Sabe o que Deus fez com Josué, que estava desanimado? 3 vezes, nos 9 primeiros versículos de Josué capítulo 1. Josué, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Palavras de encorajamento. Aleluia. Lembra de Davi, que foi perseguido implacavelmente por quase 10 anos? Aí Davi, vai falar uma coisa linda no Salmo 57, versículo 1 e 2. Na sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem todas as minhas calamidades. Clamarei a ti, Senhor, o Deus que por mim tudo executa. O Deus que me consola, o Deus que me ajuda, o Deus que me dá palavra boa, o Deus que me anima. Lembra de Paulo? 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7, um espinho na carne, o homem não estava aguentando mais. Me tira isso, eu não aguento mais, eu não aguento. O cara ficou apavorado. Aí o Senhor diz assim para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo ficou curado na hora. Olha o que Paulo vai dizer: de muita boa vontade me alegrarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, porque sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas injúrias, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Palavras de encorajamento. Se você não tem uma palavra para encorajar quem está prostrado, quem está angustiado, quem está traumatizado, quem está depressivo, cala a boca! Vai fazer um bem à pessoa, ao reino de Deus e à família dela. Você está vendo uma pessoa depressiva? Uma pessoa prostrada? Ei, qual é, campeão? Bora, rapaz. Que isso? Acorda, rapaz. Não, rapaz, Deus tem bênção para você, cara. Você é filho de Deus. Não, a tua vida não acabou aqui não. Sabe por quê? Porque se Deus não tivesse mais nada com você, te recolher. Tu está vivo? Tem plano de Deus, tem projeto de Deus, tem bênção para você. Quatro. 2 homens que tinham tudo para serem depressivos, eles utilizam a mesma coisa para não entrar em depressão. E a depressão deles seria a depressão reativa, por fatores externos. José e Paulo. Perda, injustiça, esquecimento, abandono psicológico, os 2 sofreram. Aí sabe o que José faz? 2 filhos nascem. O nome desse é Manassés e o nome desse outro aqui é Efraim. Manassés, esquecimento. Efraim, prosperidade. O que passou, vira a página. O que vale é daqui para frente. Talvez você está precisando fazer isso. Em vez de ficar remoendo aí as coisas ruins do passado, de ficar remoendo, meu Deus, porque você não sabe o que minha mãe fez. Você não sabe, meu pai, aquele brutamonte, aquele cavalo selado, filho do inferno fez. Não sabe, porque... O meu passado pode ter muitas marcas, mas o meu futuro está intacto. Basta, com a ajuda de Deus, construí-lo. José não ficou chorando. Está vendo? Fui vendido pelos meus irmãos como escravo. Vocês são muito mal, hein? Me venderam como escravo, me venderam barato ainda. Eu valia mais um pouquinho. Me venderam como escravo, tá vendo? Potifar, tá vendo o que Deus fez? O Potifar tinha uma mulher vagabunda, botou os olhos em mim, mas eu era fiel a Deus, é o meu Senhor, não fiz nada e fui parar na cadeia. Na cadeia, fui esquecido, eu não quero saber nada disso não, isso já passou. O que importa é que tem projeto de Deus, o que importa é que tem vitória de Deus, o que importa é que é um futuro e um bom futuro para você.
Por isso que Paulo faz a mesma coisa que José, em outras palavras, em Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não quero saber de passado, eu quero saber daqui para frente. Aqui para frente é vitória, aqui para frente é porta aberta, aqui para frente é milagre, aqui para frente Deus vai me ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Quinto lugar, Deus sempre vinha alguém para nos ajudar nas horas da crise. Elias estava em crise, vai um anjo. Paulo estava em crise na Macedônia. 2 Coríntios 7, versículos 5 e 6. Quando eu cheguei à Macedônia, não tive descanso algum, por fora combates, por dentro temores, mas Deus que consola os abatidos me enviou a Tito. Tito consolou Paulo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, Paulo fala de um camarada, que você pode botar o nome dele no seu filho ou no seu netinho. Ele diz assim: o Senhor conceda graça à casa de Onesíforo, que muito me recriou nas minhas prisões, vindo a Roma, me procurou com cuidado, me achou. Onesíforo era um contador de anedotas evangélicas, não maliciosas. Onesíforo era um cara que gostava de contar coisa para alegrar, de fazer graça, igual a Jabes, mais ou menos. Pastor Jabes faz palhaçada, faz coisa engraçada para os outros rir onde ele chega, sabe? É um Onesíforo da vida, viu, Jabes? É um Onesíforo, hein? E tem uma meia dúzia aí, hein? Tem outros aí, faz o pessoal rir, faz o pessoal dar gargalhada. Ele foi alegrar, Deus mandou para ajudar Paulo, porque prisão dá solidão, dá desânimo. Deus está me mandando aqui para te ajudar. Eu estou trazendo essa palavra para você que está aqui, para você que está me assistindo nesse programa, para te ajudar. Talvez a tua ajuda é o médico que você vai procurar. Talvez a tua ajuda é o terapeuta que você vai procurar. É o aconselhamento com alguém. Talvez essa seja a sua ajuda. E eu termino a minha palavra lembrando a você algumas coisas. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei. E tu me glorificarás. Por favor, lembre-se disso. Salmo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado ao Senhor. Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Nunca se esqueça disso. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está com você aí nesse túnel que você está passando. Nunca se esqueça. Deus me abandonou, Deus não está me vendo, Deus não está me olhando. Não se esqueça. Isaías 49, 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, ainda que ela se esquecesse de ti, diz Deus, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus sabe quem é você e o teu problema, e uma palavra profética, bíblica, de encorajamento. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. A vida não acabou para você. Deus tem projetos e planos. Quando Deus falou ao meu coração para pregar essa mensagem, há mais de 10 anos que eu não prego essa palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração: ore, porque eu vou curar gente que está dentro daquele templo e que está me assistindo pela TV. O Senhor vai curar gente da depressão.
Não posso dizer que Jesus vai curar todos, eu não recebi essa autoridade para dizer isso. Mas eu posso declarar que o Senhor vai curar a gente. E se o Senhor não te curar, depois dessa oração, procure um médico, procure um terapeuta, procure ajuda e não viva uma vida incômoda de derrota por causa de depressão.